Como disse no início, vamos refletir sobre envelhecimento nesta manhã. E faremos esta mensagem em duas partes. Agora, direcionada aos jovens. Daqui a pouco, aos idosos. O texto que nos inspira e nos guia é o livro de Josué, capítulo 23. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Josué, capítulo 23. Vou ler apenas os versos 1 e 2. Josué 23, versos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus. Passado muito tempo, depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, e os seus anciãos, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho e entrado em dias. E passa Josué a fazer um inventário de tudo o que aconteceu. Inventário é exatamente uma lista, quer seja de coisas, quer seja de feitos. Também é usado no mundo jurídico, num processo de pós-morte, onde se faz o inventário também. Mas veja, aqui a ideia é de uma lista sobre a arte de envelhecer bem, segundo as Escrituras. Entendam, todos nós vamos ou estamos envelhecendo. Não tem opção e você pode reclamar à vontade. Não tem jeito. Josué aqui já declara claramente: eu estou velho. Ele estava com 110 anos. Mas vamos, meus irmãos, entender um pouco isso e algumas considerações iniciais importantes. Na nossa jornada sobre estudo de envelhecimento, vamos começar de um lugar improvável, a ilha de Patmos. João, o evangelista, recebendo a revelação do Apocalipse. Deus podia ter escolhido qualquer pessoa na face da terra, tantos jovens, inteligentes, Timóteo, o pastor amado, Tito, que estava toda, tantos aqueles que ali estavam, mas Deus escolheu João, um dos mais velhos cristãos daquele tempo. Alguns autores dizem que ele tinha cerca de 102 anos por ocasião da revelação em Patmos. E nos faz refletir por que Deus escolheu um homem idoso para transmitir tão grande revelação. E isso, meus irmãos, nos inspira muito. Porque veja bem, nesse cenário de aparente fraqueza, do fim da vida, estando ele preso e de forma muito limitada e com limitações, Deus o escolhe para uma grande revelação. Veja bem, isso lança por terra alguns conceitos, inclusive modernos, que a velhice é simplesmente não ter nada ou acabar tudo. Deus nunca descartou os idosos. Vou repetir, Deus nunca descartou os idosos. Ele os vê relevantes, capazes, e veja bem, e ele revela os seus propósitos mais profundos a eles também. A idade para Deus não é obstáculo. É, na realidade, um palco perfeitamente preparado para a manifestação da sua glória. E que isso fique registrado. A vida de João nos ensina que mesmo quando o mundo pode nos considerar acabados, Deus não. Na realidade, pode estar apenas começando a sua obra. Diante disso, a gente precisa entender um pouquinho desse nosso mundo moderno. Vivemos em uma cultura que trava uma guerra desesperada contra o tempo. E a gente vê isso em várias escalas. A indústria de beleza promete uma juventude eterna. As redes sociais têm filtros que tratam e tornam a pessoa mais jovem. Mas, como foi dito, você pode passar um botox no rosto, esticar o que tiver que esticar, mas o seu fígado vai continuar envelhecendo. O seu coração também. E o seu pâncreas também.
A vida é feita disso. Nós envelhecemos num processo natural. Entenda, hoje envelhecer parece, muitas pessoas entendem como uma doença, e não é. Acha que é uma sucessão de perda, perde a beleza, perde a força, perde a autonomia, perde relevância, às vezes a própria identidade. A aposentadoria parece condenação. Cuidado com isso. O que nós estamos propondo nesta manhã é uma perspectiva bem diferente de você encarar o envelhecimento de uma forma à luz da palavra de Deus. Sobre a ótica cristã, envelhecer não é declínio, pelo contrário, é amadurecimento. E é isso que precisamos entender. É o processo divino de enriquecer as pessoas até que deem glória a Deus em todo momento. É jornada para se tornar, como diz o Salmo 92, como árvore frondosa, que mesmo na velhice continua a dar frutos. Diante disso, precisamos pensar algumas prioridades. E quando mergulhamos na fascinante biografia de Josué, e antes disso, precisamos assentar uma pedra fundamental sobre a qual Josué e sobre todos nós precisamos estar, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Josué, antes mesmo de ser líder, antes mesmo de ser um guerreiro, antes disso tudo, cria em Deus de todo o seu coração. E por isso, meus irmãos, não tem como começar, na realidade, nada na vida sem a plena convicção que é Jesus Cristo, a base, o fundamento. Começa a vida com a rendição incondicional ao Senhor, decisão diária que vai refletir agora e no futuro. Não esqueçamos disso. O primeiro e maior mandamento que Jesus fala é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Sem Ele, a juventude é correr atrás do vento, a meia-idade é uma crise de identidade e a velhice é um poço de arrependimento. Com Deus, isso muda tudo. E aí vamos a Josué. Essa jornada de Josué é interessante, que ele geralmente é lembrado como aquele que foi um dos 12 espias e aquele que disse que poderiam ir à terra prometida, ou como aquele sucessor de Moisés e que vai atravessar o Rio Jordão e conquistar a terra prometida. Mas Josué tem uma história de vida que nos ensina. Quando jovem, ele foi nascido no Egito, o seu nome era Oséias, que significa salvação. E vai se tornar Josué. Interessante que a mesma raiz da palavra Josué é da palavra Jesus, Salvador. A vida de Josué é interessante porque durante 40 anos ele não foi protagonista. Ele foi fiel, foi servo e foi aprendiz. Seu momento, talvez o ápice da sua vida, foi aquele momento em Cades Barneia, quando Moisés envia 12 espias até a terra prometida, e eles voltam de lá com um relatório, 10 com um relatório desanimador. Eles são gigantes, e nós somos como gafanhotos, vamos morrer se formos para lá. 2, Josué e Caleb vai dizer: a terra é excepcional. Sim, eles são grandes, mas o nosso Deus é maior. E naquela discussão, meus irmãos, votaram, Josué e Caleb perderam, e o povo ficou 40 anos rodando no deserto por causa daquela decisão. Mas Josué se manteve firme. E finalmente, meus irmãos, ele começa e acompanha Moisés em tudo. Ele é que vai montar tendas, ele que vai estar ao pé de Josué, ele que vai acompanhar as orações. Ele não vai ser o líder, mas ele vai ser guerreiro em muitas ocasiões. Até que finalmente Moisés morre. Josué capítulo 1, Deus diz a Josué: meu servo Moisés é morto, agora é contigo. E ele vai insistir com Josué: ser forte e corajoso, por 3 vezes. Ele vai dizer: eu estarei contigo. E Josué então agora encara a liderança do povo de Deus com cerca de 80 anos de idade.
80 anos de idade, ele agora começa. O desafio dele, e falamos há pouco tempo no culto de quarta-feira, não é fácil. Ele tem que conquistar uma terra prometida, ele tem que resistir e vencer os maiores guerreiros e exércitos daquela terra, ele vai ter que organizar a logística e divisão da terra e do povo, 2 milhões de pessoas, conduzir toda a questão, dividir em terra, atravessar o Rio Jordão, conquistar Jericó, que é a cidade mais fortificada da época. E bem, imagina o que esse senhor pensou. Mas ele obedeceu. E meus irmãos, ele pisou na água do Rio Jordão antes de todo mundo, porque era líder, precisava molhar o pé antes de todo mundo, e o Jordão, ele é então represado. Ele conquista Jericó, rodando atrás daquelas cidades e tocando trombetas, porque é Deus que está ali fazendo a obra. Ele conquista o povo e tudo o que vai acontecer. Homem maduro, Josué não se aposentou do seu propósito. Mas quando chega no fim da vida, com 110 anos, ele reúne a nação, não para se vangloriar, mas agora para listar o que Deus fez, o que eles tinham que fazer e o que iria acontecer. E fez um inventário da sua vida espiritual e do povo de Deus. Meus irmãos, isso nos ensina, primeiro, aos jovens. E considere esse jovem aqui a idade que você quiser, pois vale para todos nós. Diz Eclesiastes 12:1, lembra-te do teu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. A velhice pode parecer um país distante, uma terra longe, mas acredite, não é. E acredite também, está na frente de todos. É como se convidássemos todos aqui para uma viagem, mas disséssemos a um ou ao outro, daqui a 10 anos vamos para tal lugar. Ou outros, daqui a 30 anos, a gente volta aqui e vamos fazer essa viagem. E alguns pensam, está tão longe, mas não é assim. A sabedoria bíblica nos ensina, meus irmãos, que a coroa de esplendor que se usa na velhice é forjada na bigorna da juventude. Isso mesmo, no dia a dia da juventude é que nós vamos formar a nossa velhice. E eu volto ao primeiro tópico, a vida, Deus em primeiro lugar. A jornada de Josué começa assim, meus irmãos. Antes de qualquer estratégia militar, antes de qualquer esforço, de qualquer plano, busque ao Senhor. Por isso que o livro de Josué, no capítulo 1, é de dedicação, consagração, vigor com a palavra de Deus e tantas outras coisas. Josué precisava escolher que tipo de vida ele precisava tomar. A escolha fundamental que guiará qualquer outra escolha na vida. Profissão, relacionamentos, aonde vai morar, o que vai fazer. Antes disso tudo, em quem crer. O amor de Deus não é uma opção a ser considerada na jornada da vida. Veja bem, colocar Deus em primeiro lugar, a salvação em Cristo Jesus, a plenitude do Espírito Santo na juventude é como se você ajustasse a bússola ou o GPS da vida rumo ao caminho certo. Se não, qualquer caminho, acredite, vai dar errado. É preciso se preparar. Interessante, como eu disse, Josué passou 40 anos se preparando. O preparo é algo curioso. Só quem é atleta sabe a necessidade do treino. Só quem é músico sabe a necessidade do ensaio. E só quem vive sabe a necessidade de se preparar todos os dias da sua vida, até chegar o dia de colocar em prática. Precisamos entender isso. E Josué, aprendeu o caminho do serviço e foi extraordinário.
Jovens, aprendam com seus pais, aprendam com a vida. Não temos tanto o registro dos pais de Josué, mas temos de Moisés, que aqui assume não apenas uma figura paterna, mas também de líder. E Josué viu Moisés ferir a rocha, guiar o povo, enfrentar desafios. Além disso, ele aprendeu com a tragédia, com os erros de Moisés. Quando Moisés bateu naquela rocha que não deveria ter batido, Josué estava lá e viu. Ele aprendeu. E meus irmãos, a sabedoria não é gerada no vácuo. Sabedoria é absorvida, é aprendida, é lida na vida dos nossos pais, na vida dos mais experientes. Ancião no Antigo Testamento era sinônimo de sábio, porque exatamente você tinha que aprender. Honrá-lo não significa vê-los como perfeitos, mas como preciosas lições pagas com alto preço da experiência. Aprenda, veja, olhe para os seus pais. Como se diz certo ditado popular, a fruta não cai muito longe do pé, não. Aprenda com os acertos, com os erros, com as boas e com as más decisões, não para cometê-las, mas para aprender. Jovem, seja um aprendiz voraz, daqueles que têm muito para ensinar, e você vai vencer muitas etapas sem precisar cometer os mesmos erros. A jornada não está só começando, atenção, ela já começou. Existe uma tensão na juventude entre a sensação de que a vida não começou de verdade. Há vários autores que contam a história que quando somos crianças queremos ir para a escola. E eu lembro quando fui para os primeiros anos, o fascínio que é da escola. Depois a gente muda de fase, e eu até lembro que eu usava só lápis, e então eu ia usar apenas caneta. Eu achei uma revolução na minha vida. E assim a gente vai crescendo, e finalmente quando termina essa fase inicial, vamos para o ensino médio, que agora vai ser o preparo. A gente vai desenvolver toda a nossa adolescência e força e vitalidade. Conversa, a gente estuda para burro nos mais antigos, apanham para burro também, e outros também, e vivem assim. Então pensamos, quando chegar na faculdade, agora sim. E a gente entra na faculdade, e a gente, como diz, quando alguém entra no curso de economia, no primeiro ano, será ministro da Fazenda. No segundo ano, presidente do Banco Central. No terceiro ano, gestor financeiro de uma grande empresa. No último ano, se não for Uber, a primeira coisa que aparecer. E então chega a faculdade e vamos para o mercado de trabalho. E chega no mercado de trabalho, se você começa, você tem a alegria de ganhar incrivelmente mal. E se você for estagiário, aí mesmo que você ganha mal. Fico lembrando como eu já servi cafezinho na vida. E então você cresce na empresa, como certo autor disse, que tem aquele plano de cargos e salários que vai do A1 ao Z23. E você é o A1. E assim você cresce na empresa, até diz, então, quando eu crescer eu vou melhorar, quando eu for eu vou melhorar, quando então, até que finalmente chega uma fase da vida que diz, quando eu aposentar, vai ser a melhor fase da minha vida. E você consegue aposentar. E você descobre os desafios da aposentadoria. Até que você vai avançando o tempo da vida que você diz, agora eu espero mesmo a eternidade. Gente, se a vida for só isso, somos os mais infelizes dos homens. Mas a vida não é só isso. E a gente descobre exatamente isso. O caráter que você terá aos 70 está sendo forjado nos seus hábitos de oração hoje, ou na falta deles.
O seu relacionamento com Deus, o seu tempo com as Escrituras, mesmo a paixão de estar na casa de Deus, o ter a alegria de dizer alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, o estar preparado para isso, meus irmãos, a integridade do seu casamento, do seu futuro, ele é forjado agora, no início de tudo. A jornada está começando? Sim, ela já começou, com certeza. Não tenham dúvida disso. Também precisamos lembrar aos jovens o mandamento de Levíticos, capítulo 19, verso 32. Fique de pé na presença dos idosos. Ou em outra versão, diante das cãs, que são os cabelos brancos, fique de pé. O que me torna velho? Seremos avós. Eu e Márcia recebemos a notícia, a nossa filha está grávida. Isso foi festa lá em casa, sem dúvida nenhuma. A gente vê as gerações crescendo, mas eu tive a sensação de envelhecer uns 20 anos. Até deu uma encurvadinha assim, né? E é muito bom. Mas entenda, meus irmãos, o respeito aos idosos é uma coisa que estamos perdendo em nosso tempo. Não precisamos fazer isso em nossa igreja agora, mas no passado, eu lembro do pastor entrar e a igreja se colocava de pé, em respeito. Respeito. Aos jovens, respeitem os idosos. Eles já passaram por muita coisa. Respeitem eles, porque eles já passaram por muitas coisas e precisamos demonstrar que é da mesma forma que você os trata, você também será tratado no futuro. Respeite, honra pai e mãe, tem um valor enorme, é ato de amor que honra o passado, honra o presente, honra a vida de todos. E precisamos honrar. Ao se levantar para um idoso, que é o pedido aqui de Levíticos, está simbolicamente se levantando para a pessoa que um dia você se tornará, respeitando a história de cada um, que nem sempre foi fácil. Mas é preciso honrar e respeitar. E o que o Senhor nos ensine a todos os jovens a se prepararem, pois a velhice breve vem.